Ontem o lendário zagueiro Pepe anunciou a sua aposentadoria do futebol com 41 anos, e ele soltou um vídeo nas redes sociais onde ficou bem emocionado, lembrando que o jogador estava livre no mercado e até chegou a ser alvo de algumas equipes aqui do Brasil, porém a decisão final foi pendurar as chuteiras. O jogador, que é natural de Maceió, ao todo de sua vasta carreira, jogou 888 jogos, onde foi campeão 34 vezes, e com certeza é um nome que entrou pro hall de melhores zagueiros da história do futebol. Cristiano Ronaldo, que é um grande amigo de Pepe, lhe prestou homenagem nas redes sociais ao escrever o seguinte: "Não existem palavras suficientes para expressar o quanto você significa para mim, amigo. Ganhamos tudo que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão. Obrigado, portanto." Sérgio Ramos foi outro jogador que também homenageou o Pepe, afinal, jogou muito com ele lá na equipe do Real Madrid, né? E fora Cristiano Ronaldo e o Sérgio Ramos, o Pepe também recebeu várias homenagens pelas redes sociais, do Real, do Porto, da seleção portuguesa e muitas outras. Com certeza o Pepe foi um dos maiores zagueiros que nós vimos na história do futebol. Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte: você acha que ele entra no top 10 de melhores zagueiros da história? Top 5? Top 3? Qual que é a tua opinião? Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Aliás, né, mais coisa interessante. Bora falar sobre reforços que podem parar na equipe do Vasco. Endrick tá passando um pouquinho de vergonha lá na Europa, né, por conta das suas recentes entrevistas. Bora comentar sobre Kingsley Coman podendo parar na equipe do Barcelona. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Vocês aí se lembram que depois da Espanha ser eliminada pelo Brasil na semifinal das Olimpíadas, Jean Hermoso falou que as meninas do Brasil não jogam futebol. Após a péssima repercussão sobre esse comentário no mundo todo, agora a espanhola resolveu falar que não quis desrespeitar o Brasil e falou o seguinte sobre tudo isso: "É certo que, quando se fazem declarações após os jogos, muitas vezes se tiram coisas de contexto e as pessoas interpretam como um ataque. Também é verdade o que eu falei naquele dia. Pra mim, não era futebol. Tenho fotos com bandeira do Brasil nas redes sociais. Jamais nenhuma de nós faltou respeito ao Brasil. Se alguém se ofendeu, eu sinto muito, mas não faltamos com respeito. Que não haja briga nas redes sociais, porque isso não favorece ninguém." Meus amigos, isso daqui não é uma desculpa, né? Teve muita gente falando aí que ela estava se desculpando nas redes sociais, mas não é uma desculpa, né? Se alguém se ofendeu, sinto muito, mas o que eu falei naquele dia é verdade. Não jogam futebol realmente. Então, ela tentou aí meio que fazer uma média, meio que tentou se desculpar, mas só piorou a situação, acho. Jean Hermoso, melhor ficar quieta porque só tá piorando a situação, tá? Se a seleção brasileira não jogou futebol, sinceramente eu não sei o que é futebol, tá? Porque elas meteram 4 em vocês aí na seleção espanhola e poderia ter sido muito mais. O Vasco segue no mercado em busca de reforços e espera fechar com 2 nomes nos próximos dias: Maurício Lemos e também Brian Rodrigues. Em relação a Lemos, o jornalista Joel Silva informou que o clube já tem negociações bem avançadas com o jogador e agora só faltaria acertar o valor de luvas pagas ao uruguaio. Seu contrato com o Cruz Maltino seria por 2 anos e o Galo não veria problemas em liberá-lo. Já em relação a Brian Rodrigues, o jornalista Lucas Pedrosa informou que a diretoria do Vasco acenou com uma proposta de empréstimo com obrigação de compra no final do período ao América do México, e essa oferta tem uma proteção, pois caso o jogador seja condenado, a obrigação de compra é cancelada. Pra quem não sabe, né, o Brian Rodrigues está sendo acusado de violência e abuso sexual. Ele está sendo acusado aí como cúmplice com mais 2 amigos que estariam envolvidos no estupro de uma mulher lá no México em maio desse ano. Porém, os empresários aí do Brian Rodrigues garantem que ele é inocente e em breve tudo será esclarecido. Mesmo com toda essa história, o Vasco quer contratá-lo e, como o Lucas Pedrosa falou, né, teria essa proteção. Se ele fosse condenado, o Vasco não teria obrigação de comprá-lo. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral que não vai demorar nem um segundo. Martela o botão do joinha porque ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Confere se você realmente está inscrito
inscrito no canal, e se você não tiver, eu te convido a se inscrever, tá bom? E também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Neymar voltou mês passado no Al Hilal para completar a última parte da sua recuperação da lesão, e ontem passou por novos exames médicos. Inclusive o técnico Jorge Jesus acredita que vai poder utilizar o jogador em campo a partir do mês que vem. O brasileiro inclusive foi estrela da campanha de divulgação do novo uniforme do Al Hilal, e junto com ele também apareceram outros brasileiros do clube, como por exemplo o Malcom. A nova camisa titular é na cor azul e traz um padrão com diversos triângulos em tons da cor. Já o manto reserva é branco e traz na região frontal um padrão de linhas cinzas que lembram impressões digitais. Meus amigos, o Neymar está focado na sua recuperação e está focado em voltar a jogar em alto nível a partir do mês que vem, que é quando o Jorge Jesus projeta o seu retorno, né? Obviamente o Neymar também quer voltar a ser convocado pela seleção brasileira. Ele ainda quer disputar a Copa do Mundo de 2026 e convenhamos, né? O Brasil precisa do Neymar ali. O Neymar não tem nem comparação, né? Quando ele está jogando em alto nível. Então ele precisa sim voltar a jogar muito bem, né? Precisa afastar essas lesões para que ele tenha uma sequência no futebol, tanto na seleção quanto na equipe do Al Hilal. E inclusive muitos acreditam que depois do contrato dele acabar com o Al Hilal, ele poderia voltar para o futebol europeu, tá bom? Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos esperar primeiro ele voltar a jogar futebol. Mas em relação aos uniformes do Al Hilal, você gostou do manto 1 e do manto 2? Comenta Nos últimos dias, Endrick vem viralizando nas redes sociais pelo mundo todo, e o pessoal tá tirando muito sarro dele, primeiramente porque o brasileiro falou que seus ídolos são Bobby Charlton e Cristiano Ronaldo. E los ídolos de tu infancia? Cristiano, Bobby Charlton. O segundo motivo é porque em vídeo respondendo perguntas sobre qual jogador acha melhor, Endrick viralizou ao escolher Jude Bellingham ao invés de Neymar. Obviamente muita gente não gostou da resposta, como por exemplo Pedro Lopes, que postou falando o seguinte: não pode ser verdade uma coisa dessa, o espanhol idolatra e o brasileiro finge ser cego, que país maluco. Inclusive ele soltou esse vídeo nas redes sociais junto com a postagem. Un famoso que te gustaría conocer. Neymar. Pie derecho. Neymar. Skills. Neymar también. Neymar ou Jude Bellingham? Bellingham. Neymar ou Jude Bellingham? Bellingham. Neymar ou Jude Bellingham? Bellingham. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meus amigos, esse vídeo viralizou tanto que rendeu respostas de dois jogadores aí da seleção brasileira, tá? O Thiago Silva e o Rafinha. Ambos deram muita risada nesse post aí do Pedro Lopes. Realmente eu não sei o que se passa com o Endrick, não sei se é a assessoria dele, mas o cara tá sendo muito zoado nas redes sociais pelo mundo todo por conta dessas recentes entrevistas, né? Bobby Charlton e agora o Bellingham melhor que o Neymar. A pergunta não foi quem está melhor hoje em dia, quem jogou melhor nessa última temporada, e sim quem é melhor, né? E convenhamos, Neymar em alto nível, Neymar que jogou no Barcelona, cara, não tem comparação com o Bellingham. Tudo bem que o Bellingham tá jogando muita bola, nesse ano jogou muito pelo Real Madrid, foi campeão da Liga dos Campeões, é cotado até pra ganhar a bola de ouro, mas na minha humilde opinião não tem comparação Bellingham com o Neymar, ainda mais se você para pensar em tudo que o Neymar já fez, tudo que ele já jogou, né? Então eu não sei se o Endrick está mal assessorado, eu não sei o que se passa com ele, não sei se ele quis fazer média porque o Bellingham joga na equipe do Real Madrid, mas ele tá virando chacota nas redes sociais. David De Gea está voltando ao futebol e será para jogar pela primeira vez lá na Itália. Nos últimos dias ele ficou perto de um acordo com o Genoa, porém depois as coisas acabaram não avançando e agora ele vai assinar contrato com a Fiorentina. O jornalista Fabrizio Romano informou que as partes acertaram ontem os últimos detalhes do contrato e ele é esperado para fazer exames médicos nos próximos dias. Seu vínculo lá será válido por apenas uma temporada e poderá ser prorrogado por mais um ano. La De Gea vai receber um salário de 3 milhões de euros por temporada. Lembrando que o goleiro não joga há mais de um ano, tá bom? A sua última partida oficial foi no dia 3 de junho de 2023 pelo Manchester United na FA Cup. Muitos acreditavam que ele poderia se aposentar, mas para o bem do futebol, De Gea não cogita isso nesse momento e vai jogar pela Fiorentina. Sinceramente, eu acho que ele teria vaga em outros clubes maiores do futebol europeu, mas é uma boa oportunidade para ele voltar a jogar futebol e também demonstrar que ainda é um baita goleiro.
Galera, só atualizando vocês aqui em relação ao De Gea, as coisas foram mais rápidas do que o esperado, né? Hoje pela manhã ele já estava em Florença, já fez aí os exames médicos e já foi anunciado oficialmente como novo reforço da Fiorentina. Então ele está de volta oficialmente ao futebol. Apesar de Nico Williams ter afirmado que vai ficar mais uma temporada no Athletic Bilbao, os clubes interessados não desistiram dele. A Rádio Monte Carlo informou que o Paris Saint-Germain tentou mais uma vez fechar a sua chegada e o espanhol respondeu que não tinha interesse nesse momento, rejeitando os franceses. Seu nome continua sendo o sonho do presidente Joan Laporta e agora ele mesmo tomou as rédeas da negociação com Nico Williams, visando a sua possível chegada nessa janela, mas Laporta sabe que é bem difícil conseguir trazê-lo. Inclusive, a Sky Sports informou que o nome de Kingsley Coman surge com muita força como plano B no Barcelona, e o nome do jogador já teria sido aprovado por Hansi Flick, lembrando que ambos já trabalharam juntos no Bayern de Munique. Inclusive, né, o jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports Alemanha informou que os primeiros contatos entre Barcelona e Bayern de Munique já foram realizados, tá? E o time bávaro falou que topa liberar o Kingsley Coman por empréstimo. Lembrando que ele é um dos nomes de plano B, tá? O A continua sendo o Nico Williams, apesar de ser muito complicado, muito difícil. Outro nome que também aparece como plano B seria o Federico Chiesa. Na tua opinião, se não conseguir trazer o Nico Williams, quem cairia melhor no Barça? Kingsley Coman ou então Federico Chiesa? Comenta aí, beleza? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.